Olá, que a paz do Senhor seja com você. Hoje, terça-feira, estamos aqui para realizar a nossa leitura diária concernente a essa lição de número 7. E nessa terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, a nossa leitura diária, ela está localizada no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 22. E o texto sagrado, ele nos diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. A temática da nossa leitura de hoje, ela é: o ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. O texto que mencionamos aqui nos relata sobre o devido momento da história em que o rei chamado Saul, primeiro rei de Israel, e esse rei, ele obteve uma ordem de Deus, ele obteve uma direção de Deus a sair à peleja contra os amalequitas. E a ordem de Deus era que tudo fosse destruído, que tudo fosse exterminado por completo. Porém, esse rei chamado Saul, ele toma as melhores coisas, toma o melhor do rebanho, toma o melhor das riquezas e traz para si dessa batalha. Os despojos ele toma para si dessa batalha contra os amalequitas. E quando observamos isso, nós entendemos que Saul, aparentemente, ele tem uma boa intenção. Saul, aparentemente, ele tem a intenção de trazer o que é melhor do que dos despojos e sacrificar e oferecer a Deus. Porém, a ordem de Deus, ela não era para sacrificar nada ao Senhor. A ordem de Deus era para que tudo fosse destruído, a ordem de Deus era para que Saul exterminasse naquele dado momento com os amalequitas. Nós precisamos observar isso, porque há dois parâmetros aqui, dois pontos principais que levaram Saul a errar no seu sacrifício de adoração. E nós estamos falando de cultuando a Deus com liberdade e reverência. Saul, em seu culto a Deus, primeiramente ele errou porque ele tomou daquilo que Deus não lhe havia dado permissão de tomar. Ele pegou para oferecer a Deus aquilo que Deus não lhe tinha dado permissão de obter ou de possuir. E quantas vezes nós somos inclinados pela nossa natureza carnal a sermos assim, a querermos oferecer a Deus algo que é apenas aparente, algo que parece que temos, mas não temos. Deus, ele necessita encontrar nos últimos dias, ele procura pessoas que o adorem com sinceridade de coração. E não obstante a isso, segundo a lei que regia da parte de Deus, a saber, a lei de Moisés, que Deus dara a Moisés, nós entendemos que somente o sacerdote podia realizar sacrifício. E Saul não era sacerdote, Saul era rei. Saul não tinha esta posição de chegar e sacrificar, muito menos ainda aquilo, como já mencionamos, que Deus nem lhe havia permitido ter. E aqui nós temos uma linda lição, que o ritual religioso, ele sem reverência, sem o respeito ao que Deus estabelece, ele se torna em desobediência e Deus não aceita. Nós precisamos entender uma diferença que há entre lei e princípio. E aqui Saul pecou perante a lei. E quando ele pecou perante a lei, ele quebrou um princípio, o princípio da obediência. Saul tornou-se desobediente perante Deus. Que nós possamos, por mais que a lei mudou, e não estamos mais na dispensação da lei mosaica, mas na dispensação da graça de Cristo, mas que possamos manter o princípio, porque leis mudam, mas princípios permanecem.
que possamos manter o princípio da obediência, para que o nosso culto seja agradável a Deus. Que o Senhor te abençoe e continue conosco no restante dessa semana. Paz seja contigo.